Fala, minha gente querida, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática. Eu sou o professor Juliano e juntos hoje nós vamos estudar matemática financeira, um dos temas mais curiosos e que a galera mais gosta porque tem muita aplicação no nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ver juros simples, juros compostos, valor presente, valor futuro de uma parcela no financiamento, inflação, valor do dinheiro no tempo, muito interessante. Ah, mas antes de começar a aula, rapidinho, se inscreve no canal, aperta o sininho, curte o vídeo. E vem junto, minha gente, vamos lá fazer mais uma aula. E vamos começar então, minha gente? Então olha só, o tema da aula de hoje é matemática financeira. Para começar falando de matemática financeira, é muito importante primeiro entender o conceito de juros. Olha só, chama-se juros o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período. Então, se você vai emprestar dinheiro para alguém, esse dinheiro na verdade não é um empréstimo, ele é um aluguel. Então, você vai alugar o dinheiro que você tem. Então, quando a pessoa for pagar você, ela vai pagar o que você emprestou, mais o preço do aluguel. Esse preço do aluguel é chamado de juros. Ao mesmo tempo, se você empresta dinheiro de alguém, quando você for devolver esse dinheiro para essa pessoa ou para essa instituição, você vai devolver o que você emprestou, mais o preço do aluguel pelo dinheiro. Esse preço também é chamado de juros. Os juros no nosso dia a dia é usado em vários lugares. Por exemplo, se você atrasa alguma parcela de aluguel, é incidência de juros. Faturas do cartão de crédito. Se você atrasa a fatura, incidência de juros. Parcelas de um financiamento. O financiamento, ele é um empréstimo de dinheiro para você, é um aluguel. Então também tem juros. Só que tem gente que ao invés de pagar juros para alguém, acaba vivendo de juros, que é o que a gente chama de investimento. Então tem muita gente que investe em bolsa de valores, investe no Tesouro Nacional, investe em capitalização pré-definida. Esses investimentos são investimentos que você empresta dinheiro para a instituição, empresta dinheiro para o governo, você aluga o seu dinheiro. E aí as pessoas que pegam esse dinheiro devolvem o que você tem mais um rendimento, que é o chamado juros. E existem dois tipos de juros, um usado no dia a dia e o outro não usado. O que a gente não usa é o juro simples. E logo mais no frente da aula a gente vai ver por que o juro simples não é usado no dia a dia. Mas vamos entender esse conceito. Olha só, na matemática financeira, o regime de juros simples consiste num percentual calculado em cima de um valor inicial. Esse rendimento é aplicado sobre uma quantia de dinheiro emprestado como um aluguel pelo empréstimo daquele dinheiro. Então, o juros simples, você vai aplicar os juros no capital inicial. Então, os juros no juros simples, nesse regime, ele é fixo, porque você calcula um percentual em cima do início, do montante inicial. Por exemplo, vamos ver. Considere um capital C a ser investido a uma taxa Y% ao mês durante um determinado tempo T, no regime de juros simples. Agora responda. Qual os juros após o primeiro mês de investimento e qual o montante? Bom, minha gente, a gente sabe que o capital inicial investido é C e vai aplicar Y% em cima de C, obtendo um juros J. Assim, juros vai ser I% de C. E I%, nós vamos pegar esse I% e nós vamos transformar em número decimal. Então, I sobre 100 a gente vai chamar de I. E I% de C, o D é vezes, né? Então, é I, na forma decimal, vezes o C, que vai dar CI. Então, CI é o que a gente chama de juros. Já o montante M é o valor investido acrescido desse rendimento J. Portanto, a gente fala que montante
é o quanto você emprestou mais o quanto você ganhou, mais o quanto você rendeu. E se você pegou de alguém, é o quanto você emprestou dessa pessoa mais o quanto essa pessoa vai ganhar de você pelo empréstimo. Então, no caso, o montante é o quanto eu emprestei C mais o quanto rendeu CI. Isso no primeiro mês. Agora a gente quer saber após o segundo mês de investimento. Veja que o valor acrescido ao final de cada mês vai ser CI. Por quê? Porque o regime é de juros simples. Então, sempre vai ser acrescido o CI ao montante anterior. Porque no juros simples, os juros é aplicado em cima do começo, em cima do capital. Então, o montante M após o segundo mês será C mais CI, que é o que você tinha no mês anterior, mais CI desse mês, porque os juros continua sendo CI. Então, assim, o montante vai ser C mais 2 CI, porque CI mais CI são 2 CIs. E os juros é o quanto acresceu do capital. Então, você tinha um capital C e acresceu 2 CI. Então, os juros são os 2 CIs, o quanto você ganhou além do capital emprestado. E no terceiro mês, qual é os juros e qual é o montante? Bom, a gente viu que o valor acrescido nessa aplicação sempre vai ser CI, assim como é no regime de juros simples. Sempre é acrescido um percentual em cima do capital. Logo, o montante M após o terceiro mês vai ser o que você tinha, que é C mais CI mais CI, mais o CI desse terceiro mês. Então, o montante vai ser C mais 3CI. E os juros? O quanto você ganhou além do capital emprestado? Nós ganhamos, nesse caso, 3 CIs. Então, a gente consegue perceber que tem um padrão. Que padrão é esse? Então, olha só. Mantendo-se a regularidade, a gente pode conjecturar, afirmar, no regime de juros simples passado um tempo T, o seguinte. No montante, vamos lembrar. No primeiro mês, a gente tinha um capital, C. Passado um mês, o nosso montante era C mais CI. No segundo mês, era C mais 2CI. No terceiro mês, era C mais 3CI. Então, passado um tempo T, quanto é que ficaria? Ora, era C mais TCI. E em muitos lugares a gente vai achar essa fórmula de um outro jeito, porque é colocado C em evidência. Então, colocando C em evidência, nós vamos ter C que multiplica 1 mais TI. Então, essas são as fórmulas do montante no juros simples. E qual é a fórmula dos juros nesse período? Bom, vejam que passados um mês, os juros é CI. Passados 2 meses, os juros é 2CI. Passado 3 meses, os juros é 3CI. E passado T meses, como é que ficaria? Ficaria TCI. Então, os juros é T vezes CI. Então, essas são as fórmulas do juros simples. Vamos aplicar num exemplo para ver como é que fica? Então, olha só. Considere um capital de 10 mil aplicado a uma taxa de juros de 10% ao ano. Qual o montante adquirido em 3 anos no regime de juros simples? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar do exercício os dados do enunciado. Então, vejam, tem um capital C de 10 mil, uma taxa de 10% ao ano, num tempo de 3 anos. Dica: sempre a unidade de medida da taxa e a unidade de medida de tempo tem que ser a mesma para a gente poder aplicar as fórmulas. Então, olha só. Pelo enunciado, o capital é 10 mil, o I é 10% ao ano e sempre o I tem que estar em número decimal, no caso 0,1% ao ano, né? 0,1, e o tempo 3 anos. Aplicando a fórmula, porque ele está perguntando o montante, então a fórmula do montante. Montante é C, que multiplica 1 mais TI. Vamos trocar os valores. C é 10 mil, o T é 3 e o I é 0,1, sempre em decimal. Fazendo a continha, 1 mais 3 vezes 0,1, 3 vezes 0,1, 0,3. 1 mais 0,3, 1,3. E 1,3 vezes 10 mil, nós vamos ter um montante de 13 mil reais.
Agora, vamos falar um pouquinho de juros compostos. Juro composto é usado no nosso dia a dia. Professor, mas por que é o juro composto e não é o simples? Calma, já estamos chegando. Então, olha só. Na matemática financeira, o regime de juros compostos consiste num percentual calculado em cima do montante anterior. Veja a diferença. No juro simples, ele era calculado em cima do capital inicial. E agora aqui vai ser sempre em cima do montante anterior. E esse rendimento também é aplicado sobre uma quantia em dinheiro emprestado, como um aluguel do dinheiro. Então, olha só, vamos pegar a mesma situação. Um capital C numa taxa de I% ao mês durante um tempo T. Só que agora no regime de juros compostos. O que nós vamos perguntar? Qual é o juros após o primeiro mês e o montante? Veja que aqui não vai ter diferença, porque o capital inicial é o mesmo, tanto no simples quanto, quanto no composto. Então, olha só, capital inicial investido é C. Aplicando I% em C, nós vamos ter o juros J. Assim, juros é C vezes o I%. Só que o I nós vamos transformar em número decimal. Então vai ficar o I, que é a taxa, em número decimal, vezes o C, porque é I% de C. Então é esse número decimal vezes o C, que vai dar CI. Então, no primeiro mês, os juros é CI. Já o montante M é calculado a partir do valor investido acrescido o rendimento J. Então, tinha o capital C acrescido o J, que o J é CI. Então, o montante é CI, que a gente pode colocar... Aliás, o montante é C mais CI, e a gente pode colocar o C em evidência, que vai ficar 1 mais I. C que multiplica 1 mais I. Agora, no segundo mês, como é que ficaria? Olha só. Nos juros compostos, a taxa I é aplicada em cima do montante M do mês anterior. E a gente viu que o montante M do mês anterior é C que multiplica 1 mais I. Então, agora a gente vai pegar e vai incidir I% em cima do C que multiplica 1 mais I. Então, olha só. O juros J vai ser o I em número decimal vezes o montante anterior, vezes C que multiplica 1 mais I. Ora, I vezes C é CI, que multiplica 1 mais I. Veja que aqui não é uma distributiva. Aqui são 3 números se multiplicando. É o I em número decimal, vezes o número C, vezes o número 1 mais I. Então, aqui é uma multiplicação de 3 fatores. Então, é o primeiro fator C, vezes o segundo fator I, vezes o terceiro fator 1 mais I. Então, esse é o juros no segundo mês. Logo, o montante M após o segundo mês vai ser o montante anterior, que era C, 1 mais I, vezes os juros, CI, 1 mais I. Ora, eu consigo colocar 1 mais I em evidência. Colocando 1 mais I em evidência, vai ficar 1 mais I vezes C mais CI. Só que eu posso colocar aqui o C em evidência. Então, vai ficar C, que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I. Ora, uma multiplicação de fatores iguais, a gente pode manter a base e somar os expoentes, não é isso? Então, é 1 mais I vezes 1 mais I, é 1 mais I ao quadrado. Então, o montante é C vezes 1 mais I ao quadrado. Vamos ver agora no terceiro mês. Nos juros compostos, a gente sabe que a taxa I ela é aplicada em cima do montante M anterior. E o montante M anterior é C, 1 mais I quadrado. Então, a gente vai pegar o juros J, vamos calcular, fazendo a taxa I incidir em C, 1 mais I quadrado. E a ideia é a mesma. A gente tem aqui 3 fatores na multiplicação. Então, é C vezes I vezes 1 mais I quadrado. Esse é o juros. Agora, o montante M após o terceiro mês será o montante anterior, C, 1 mais I quadrado, vezes os juros, que é CI, 1 mais I quadrado. Veja, eu posso colocar 1 mais I quadrado em evidência.
Então, o m é 1 mais i quadrado vezes c mais ci. E olha, eu posso colocar o c em evidência de novo. Então, vai ficar c, 1 mais i quadrado. Olha só, multiplicação de potências de mesma base, base 1 mais i. Nós vamos manter a base 1 mais i e somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, o montante agora é c que multiplica 1 mais i ao cubo. Então, vejam que assim como nos juros compostos, aqui no juro simples, a gente mantendo a regularidade, a gente pode afirmar, conjecturar algumas fórmulas. Então, olha só, no montante, a gente tinha, no primeiro mês, c que multiplica 1 mais i, elevado à primeira. No segundo mês, c que multiplica 1 mais i, a segunda. No terceiro mês, c que multiplica 1 mais i, a terceira. Então, no mês t, a gente vai ter c que multiplica 1 mais i elevado a t. Agora, os juros, a gente pode achar uma fórmula também. No primeiro mês, a gente tinha só o CI. No segundo mês, a gente tinha como juros o CI vezes 1 mais i elevado a 1. No terceiro mês, a gente teve o CI que multiplica 1 mais i elevado a 2. Calculando num quarto mês, a gente teria o CI 1 mais i elevado a 3. Então, veja que nós estamos sempre pegando o CI e multiplicando por 1 mais i elevado ao tempo menos 1. Então, essa é a fórmula dos juros. Vamos a um exemplo? Imagina a mesma situação. Um capital de 10 mil aplicado a uma taxa de 10% ao ano. Depois de 3 anos, quanto é que teria nos juros compostos agora? Então, olha só. Pelo enunciado, a gente viu que o C, o capital, é 10 mil. A taxa é 10% ao ano, transformando sempre em número decimal, 0,1, no tempo de 3 anos. Veja que a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade de medida. Aplicando a fórmula, a gente tem a fórmula do montante, é C que multiplica 1 mais I elevado a T. O montante é 10 mil. A taxa é 0,1 e o tempo é 3. Então, é 10 mil vezes 1 mais 0,1 a terceira. Ora, 1 mais 0,1 é 1,1. Então, a gente vai ter 10 mil vezes 1,1 a terceira. E 1,1 a terceira é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Fazendo essa continha, vai dar 10 mil vezes 1,331 milésimos. E multiplicando 1 inteiro e 331 milésimos vezes 10 mil, nós vamos chegar no montante de R$ 13.310. Veja que é muito mais esse valor do que no juros simples. Agora a gente pode então comparar a mesma situação num regime de juros simples e juros compostos. Olha só, era 10 mil aplicado a 10% ao ano. Passado um ano, no juros simples, a pessoa consegue 11 mil. No composto, também consegue 11 mil. Agora, olha as diferenças. Após 2 anos, ela consegue 12 mil. E aqui nos juros compostos, 12.100. Veja só, já consegue R$100 a mais. No terceiro ano, ela consegue 13 mil. E aqui ela vai conseguir no composto 13.310. No quarto ano, ela consegue 14 mil no simples, 14.641 no composto. Passados 5 anos, ela consegue 15 mil e aqui ela vai conseguir R$ 16.105,10. Então veja que com o passar do tempo, os juros compostos aumenta muito mais que o simples, porque o simples ele cresce linearmente, é uma função afim. Já o composto ele cresce exponencialmente, uma função composta. Aliás, desculpa, uma função exponencial. Então vejam, por que a gente aplica composto no cotidiano e não simples? Porque quem empresta dinheiro, ele escolhe, eu vou querer não fazer juros, que ninguém faz, ou eu vou fazer juro simples ou juro composto. Ora, se eu estou emprestando dinheiro, eu vou querer emprestar juro composto, porque com o passar do tempo eu vou ganhar muito mais pelo aluguel do dinheiro. Então é escolhido sempre o regime de juros compostos. Um outro tema muito importante que quase ninguém entende é o que tem a ver o poder de compra com a inflação. Porque veja só, o dinheiro no tempo, ele muda de valor de acordo com a inflação.
É só você parar para pensar. O que você compra com R$50 hoje não é o que você comprava com R$50, por exemplo, no ano passado ou há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, com R$50, a gente comprava muito mais coisa do que a gente compra hoje com R$50. Por quê? Porque R$50 hoje vale bem menos do que R$50 há 10 anos atrás, por exemplo. Porque hoje a gente tem a incidência de inflação, o preço aumenta, então com R$50 a gente compra menos. Agora, é possível calcular o valor desse dinheiro. Como? Usando a inflação. Então, olha só. A inflação ela é o aumento contínuo e generalizado dos preços no mercado. E ela dita o poder de compra do dinheiro, quanto vale o dinheiro no momento presente. Agora, cuidado! Se em um determinado período, por exemplo, a inflação foi de 25%, o que isso significa? Isso significa que os preços subiram em média 25% em relação ao preço no período anterior. Mas isso não significa que o dinheiro perdeu 25% do seu preço de compra, do seu poder de compra. Como que a coisa funciona, professor? Funciona assim, ó. Imagine P, o preço de determinado produto. Então, o produto hoje custa P. Esse produto sofre uma inflação de I%. Isso significa que seu preço sofreu um reajuste de I%. Então, olha só. Antes, o preço era P. Agora, aumentou I% de P. Vamos lembrar, esse I% tem que estar em número decimal. Então, é I% de P, é o I em número decimal vezes P. Então, custava P, incidiu I%, aumentou I% de P, então ele passou a custar agora P, que multiplica 1 mais I. Assim, com P reais antigamente, eu comprava uma unidade do produto. Agora, com P reais, eu não consigo mais comprar uma unidade do produto, mas eu consigo comprar uma parte do produto, uma fração F do produto. Então, vejam que eu consigo montar uma tabela. Olha só. Hoje, eu consigo comprar o produto todo com P, que multiplica 1 mais I. Se eu tivesse só o valor de P, eu não compraria o produto todo, eu compraria uma fração F do produto, uma parte do produto. Então, a gente pode usar essa tabela para montar uma regra de 3 e descobrir que fração do produto eu conseguiria comprar com P. Multiplicando aqui em cruz, meu povo, a gente vai ter que F vai ser o P vezes 1 dividido pelo P, que multiplica 1 mais I. Posso cancelar o P com P, portanto, o F é 1 que divide 1 mais I. Então, olha só, esta daqui é a fração do produto que eu conseguiria comprar com P hoje. Vamos colocar no exemplo para ficar fácil de ver. Olha só, um produto sofreu um reajuste de 25% no seu preço. Esse reajuste ele corresponde à inflação num determinado período. Então, veja, o produto custava uma coisa, deu inflação, ele custa 25% a mais do que ele custava. Então, ele custava aquilo mais 25% dele mesmo. Qual é o poder de compra do dinheiro? E qual foi sua desvalorização? Olha só, meu povo. Pelo enunciado, a gente tem que a inflação foi de 25%, transformando em número decimal 0,25. Vamos aplicar a fórmula. Na fórmula, a gente sabe que a fração do produto é 1 sobre 1 mais I. No caso, é 1 sobre 1 mais essa taxa de 25% de inflação. Então, é 1 dividido por 1,25, que dá 0,8. Transformando em porcentagem, é 80%. O que isso significa? Que até a inflação, o meu dinheiro valia o quanto ele valia. Passado a inflação, ele está valendo 80% do que ele valia. Então, isso significa que o dinheiro passou a ter 80% do valor de compra que ele tinha. Isso significa que houve uma desvalorização.
Antes eu comprava 100% do produto, agora eu consigo comprar 80% do produto. Então a desvalorização foi de 20%. Então significa que o poder de compra dele é de 80%. Outra coisa que intriga muitas pessoas é o valor futuro. Vamos ver o que significa esse valor futuro? Usando um exemplo muito prático que acontece o tempo todo, que é um comércio de carro, por exemplo. Então, olha só. Considere que um automóvel cujo preço à vista, pagando em cash, é de R$ 33.100. Ele vai ser financiado. O que isso significa? Que uma financiadora, um banco, uma corretora, a própria empresa do carro, vai me dar o dinheiro de R$ 33.100 para eu comprar o carro. Só que ela não vai me dar, ela vai me alugar esse dinheiro. Então, eu vou ter que devolver para a financiadora esse dinheiro mais uma porcentagem. Só que eu vou pagar essa financiadora não em uma vez, mas ele vai financiar em 3 parcelas mensais de mesmo valor, 3 parcelas fixas, sendo a primeira parcela no ato da compra. A taxa de juros é de 10% ao mês sobre o saldo devedor. Assim, eu quero saber qual é o valor fixo X de cada parcela. Então, olha só, vai ter um valor que eu vou ter que pagar por mês para a financiadora, num juros de 10% ao mês. Mas vai ter um valor fixo de parcela, não vai ser um valor variável. Então, como que eu calculo essa parcela? Como que eu sei qual é o valor futuro que eu vou pagar para dividir mensalmente igual? Então, olha que interessante. O valor à vista é de R$ 33.100. Como a primeira parcela é paga no ato da compra, após o pagamento da primeira parcela, eu vou ter um saldo devedor do seguinte: eu devia R$ 33.100, né, que é o preço do carro, e o valor da parcela é X reais. Então, eu vou dever R$ 33.100 menos o X, porque esses 10% é incidido em cima do saldo devedor. Então, olha só, vamos corrigir 10% após um mês. Então, saí da concessionária com o carro e devendo R$ 33.100 menos X. Passado um mês, em cima desse 33.100 menos X, vai incidir 10%. Então, passando o mês, o saldo devedor vai ser de 33.100 menos X vezes 110%. Porque o 33.100 menos X é o 100% do que eu devo. Aí eu vou colocar 10% em cima de 100. Vou para 110%. 110% em número decimal é 1,1. Então, olha só. Após um mês, o saldo devedor é de 1,1 vezes 33.100 menos X. A segunda parcela, X, ela vai ser descontada desse valor. Então, como as parcelas são fixas, no final do segundo mês, quanto que eu vou ter que pagar para a financiadora? Vou ter que pagar X. E quanto é que eu vou ficar devendo? Ora, eu estava devendo 1,1 vezes 33.100 menos X. Agora eu paguei X, então eu vou dever 1,1 vezes 33.100 menos X, menos a segunda parcela, menos X. E passado o segundo mês, para entrar no terceiro mês, vai acrescer 10% em cima disso. Então, esse valor vai ficar reajustado. Veja só, o 1,1 vezes 33.100 menos X era o meu 100%. Agora vai colocar 10% em cima disso. Então, ele vai ser multiplicado por 1,1, por 110%. Então, o saldo devedor no terceiro mês vai ser 1,1 vezes 1,1 vezes 33.100 menos X, que é exatamente o valor da terceira parcela. Por quê? Porque vai ser pago em 3 parcelas. E isso daqui eu vou pagar no terceiro mês. Então, isso é exatamente o valor da terceira parcela. Então, o que a gente acabou de saber? Como são 3 parcelas fixas de X reais, e a terceira parcela, que é o terceiro valor
que é o valor do terceiro mês, é 1,1 vezes 1,1 vezes 33 de 100 menos 100 menos x. Então, eu presumo que este valor aqui é exatamente o valor de x na minha parcela. Então, eu posso igualar esses dois valores. Fazendo aqui a primeira distributiva, a gente vai ter 1,1 vezes 33 e 100 vai dar 36.410. 1,1 vezes menos x, menos 1,1x. E aqui dentro do colchete, o menos x a gente copia. E olha o que a gente pode fazer. Devo 1,1x. Devo x, eu devo 2,1x. E agora eu vou fazer aqui uma distributiva. Então vai ficar 1,1 vezes 36.410 é 40,51. E 1,1 vezes 2,1x é 2,31x. E para eu achar o valor de x, o valor da parcela, eu vou deixar a letra de um lado e o número do outro. Então vai ficar x, passa mais para lá, mais 2,31x é igual a 40,51. Ora, x mais 2,31x é 3,31x. Então o x vai ser aquele valor dividido por 3,31. Isso vai dar 12.100. Então significa que cada parcela vai ser de 12.100. E fazendo 12.100 o valor da parcela, no montante final, a gente vai ter como se tivesse sido embutido esses juros compostos de 10% ao mês. Então, a gente achou um valor futuro. Então, o valor de cada parcela é de 12.100. Agora, o que seria o valor presente? Fazer o contrário. Eu trago o valor futuro para o presente. Olha a situação aqui na letra B. Desculpa, aqui é a letra... não é a letra A, é a letra B. Agora, considere que logo após fazer o financiamento, o consumidor mude de ideia e decida pagar o valor à vista. Nesse caso, a segunda e a terceira parcela, com valores futuros de 12.100 cada uma, como a gente acabou de calcular, devem ser recalculadas para obtermos os seus respectivos valores presentes. Então a pergunta é, quais os valores presentes da segunda e da terceira parcela? Olha só, meu povo, na verdade fazer isso é fazer o raciocínio inverso. Olha só, o valor presente de uma parcela é o valor que, após a incidência de juros, resulta naquele valor futuro. Então veja só, no caso da segunda parcela, como é calculada após a incidência da taxa mensal de 10% apenas nesse mês, o seu valor presente é, olha só, eu tinha o valor, foi incidido 1,1, o que é esse 1,1? Esse aqui é o saldo devedor X. Foi incidido 1,1 em cima desse saldo devedor, que é 110%, que resultou numa parcela de 12.100. Então, para eu achar esse valor, basta eu pegar o 12.100 e dividir por 1,1. E isso vai dar R$11.000. Então, significa que R$11.000 é o valor presente da parcela sem a incidência de juros de 10%. Já no caso da terceira parcela, como é calculada após a incidência da taxa mensal depois de 2 meses, a gente tem que ver o seguinte. Qual era o saldo devedor? O saldo devedor, aqui no final do primeiro mês, era X. Passou um mês, acresceu 1,1 em cima dele. Passado o segundo mês, acresceu 1,1 em cima desse saldo aqui. E isso dá os 12.100, porque a parcela é fixa. Então, para eu achar o valor de X, que é o saldo devedor, eu vou multiplicar 1,1 por 1,1, é 1,21x. Isso é igual a 12.100. Então, o X é o 12.100 dividido pelo 1,21, que vai dar R$10.000. Então, o valor da terceira parcela sem a incidência de juros em 2 meses é de R$10.000. Logo, os valores presentes da primeira, segunda e terceira parcela são: na primeira parcela não tinha incidência de juros, então era 12.100 mesmo. Na segunda parcela não pode ser os mesmos 12.100. Por quê? Porque não teve os juros, ele vai querer pagar à vista. Então está faltando R$11.000 da segunda parcela. E na terceira parcela vai faltar menos ainda,
Porque para a terceira parcela teria que passar 2 meses. Então, 2 incidências de juros. Então, note que se a gente somar os valores presentes de 12.100 com 11.000 com 10.000, vai dar exatamente os 33.100, que é o valor à vista. Por isso que a gente não pode incidir juros aqui. Tudo bem, minha gente? Bom, então considero encerrada a aula. Muito obrigado a todos.